Olá, está no ar o 3 a 1, aqui na TV Brasil. O nosso convidado dessa semana é o coordenador do Movimento Sem Terra, João Pedro Stedley, que vai falar sobre a situação do campo no Brasil, os conflitos sociais que existem em torno da questão agrária. Participam dessa entrevista a jornalista Kátia Seabra, do jornal Folha de São Paulo, e o jornalista Ricardo Cocho, da revista Brasileiros. Nós vamos assistir agora uma reportagem sobre o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Criado há 25 anos por pequenos agricultores, poceiros e imigrantes, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra tem como principal bandeira a reforma agrária. De lá para cá, o movimento cresceu, recebeu a adesão de desempregados urbanos e famílias em busca de moradia e conquistou a simpatia de organizações não governamentais, autoridades e intelectuais. Segundo dados do próprio MST, o movimento conta hoje com cerca de 1,5 milhão de integrantes espalhados pelo país. Nestes 25 anos, o movimento avalia que foram assentadas mais de 370 mil famílias. À espera de novas terras para a reforma agrária, estariam 90 mil famílias em acampamentos organizados pelo MST. Na busca por assentamentos e como forma de protesto, o MST se mobiliza ocupando espaços públicos, acampando em fazendas e organizando marchas por todo o país. Mas a forma de atuação deste movimento social causa polêmica. A destruição de lavouras, equipamentos agrícolas e até mesmo laboratórios de pesquisa provocaram reações na sociedade. Em outubro deste ano, invasores de uma fazenda no interior de São Paulo foram flagrados derrubando com tratores uma plantação de laranjas. Políticos e entidades sociais classificaram que o protesto foi exagerado. O presidente Lula chegou a chamar o ato de vandalismo. No Congresso, parlamentares da bancada ruralista aproveitaram a repercussão do episódio para forçar a criação de uma comissão parlamentar de inquérito. A CPI vai investigar se há repasses indevidos de dinheiro público ao movimento. Stedley, esse episódio agora dos pés de laranja, aquilo foi um ato que faz parte da tática de atuação do MST ou foi um grande equívoco? Eu acho que foi uma atitude desesperada das famílias que ocuparam a fazenda, que, indignadas com a situação que já estavam há 6 anos acampadas, brigando por aquela área, e com a notícia do próprio INCRA de que a área é da União desde 1910, naquele clima de indignação durante a ocupação, algum dos companheiros pegou o trator e destruiu as laranjas. Evidentemente que foi um equívoco, porque a direita e os órgãos de comunicação desse país que servem aos interesses da burguesia brasileira se utilizaram daquelas imagens que foram gravadas pelo helicóptero e pelo serviço de inteligência da PM de São Paulo, nos execraram na opinião pública, né? Foi 3 dias assim, toda hora a tal das laranjas. Nós estranhamos por que a Globo e essa mesma imprensa não repetiu as imagens do trator da PM de São Paulo destruindo as casas da favela de Embu, quando foram despejados violentamente, que as famílias perderam tudo, algumas mães desesperadas. Vamos dizer assim, esse episódio não é um único, não é uma exceção, já há uma coleção aí de ações do MST que foram muito criticadas, muito questionadas. Você não acha que chegou a hora, por exemplo, do movimento fazer uma reflexão maior sobre esses episódios? O movimento é um movimento social. Nós preservamos para a saúde do nosso movimento que as bases organizadas, elas têm autonomia, senão não é um movimento, senão é um negócio vertical. Então, quando um acampamento se organiza, aquele acampamento tem total autonomia. Quem decide é a Assembleia, eles elegem seus líderes, faz parte da força do povo. Senão vira um movimento fantoche, perde o sentido de ser movimento. Então, em cada acampamento, eles têm a sua lógica. O senhor acha que atos como esse prejudicam a imagem do MST? Mas eu queria saber, o senhor viu na reportagem que aparecem petistas, a imagem de petistas é sempre associada ao MST. O senhor acha que isso pode prejudicar o PT? Que atitudes como essa, ocupações mais violentas podem acabar prejudicando? E o que o senhor acha dessa associação do PT com o MST?
Primeiro, eu já disse que, evidentemente, que a imprensa burguesa utilizou as imagens sistematicamente para criar uma ojeriza na opinião pública, como se laranja fosse o fim do mundo, né? Sobre a segunda questão de nos unir com militantes do PT, eu não vejo problema nenhum. O MST, a CUT, o PT, eles são formas de organização do nosso povo que surgiram num período histórico de reascenso do movimento de massas e que o povo, então, foi se organizando nos sindicatos combativos, nas igrejas, nas SEBs, e daí surgiu o MST, o PT e a CUT. Por isso que muitos militantes vieram da igreja, participaram do sindicato, participam do MST, participam do PT. Essa é a vida do nosso povo e é assim que as pessoas se comportam, né? Mas a minha pergunta é, se nas vésperas de uma eleição, se isso pode prejudicar politicamente o PT? Não, eu acho que essa manipulação que houve das imagens tem o intuito de prejudicar a reforma agrária. Ou seja, a Cutralha, com todo o poder econômico que tem, ela quer preservar o seu grilo. Stedley, a gente se conhece já há muitos anos, né? Desde o início do movimento, quando éramos jovens, né? E eu vi uma mudança ao longo desses anos, é natural, o Brasil mudou, o MST mudou, a política mudou e tudo. Mas de uns tempos para cá, tem acontecido alguns episódios, antes dessa questão da laranja, que mostraram uma mudança na tática, na estratégia. Eu queria que você explicasse, se você concordar, explicasse um pouco isso. Eu localizo essa mudança, uma coisa que me chamou muito a atenção, na ocupação da fazenda do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em 2002. Me lembro bem que foi em plena campanha eleitoral, né? Aquelas imagens ali não foram montadas. Inclusive, acho que abriram o acesso aos jornalistas para entrarem lá e acompanharem aquela. Aquilo me chocou muito, sabe? Porque uma coisa é a ocupação de terra, né? Que às vezes tem cenas de violência de parte a parte. Eu acompanhei várias desocupações, vi coisas terríveis contra o sem terra, mas ali me pareceu uma violência gratuita e que prejudicou em 2002. Você levantou a questão política, sim, eu estava na campanha do Lula, que foi um momento muito delicado, porque atiçou a imprensa contra o MST e contra a campanha do Lula, e a UDR, e toda a direita e tal, né? Depois teve questões, que o Azevedo lembrou, de laboratórios, né? A impressão que me dá é que o MST, que teve já, eu acho, uma grande imagem de apoio popular, hoje está desconstruindo essa imagem com esses episódios repetidos. O que mais me chamou a atenção no caso da laranja não foi a destruição da laranja, porque eu nem vi no dia, mas foi uma reportagem de um colega meu da Folha, colega dela, contando a história de uma faxineira, cozinheira da fazenda, que tinha acabado de casar, e invadiram a casa dela, mexeram nos presentes, abriram as coisas, fizeram uma bandalha lá dentro, que é gente do povo, como são os integrantes do MST. Quando acontece uma coisa dessa, não é o caso de pedir desculpa, falar, não, erramos, isso não está certo, não é esse o pensamento do MST. Não falta, nesse momento, sim, uma liderança, um comando que dê essa palavra, essa orientação? Você coloca na tua pergunta várias questões que, embora leve tempo, vou pedir para poder responder. Primeiro, nesse episódio das laranjas, os nossos companheiros, quando ocuparam, trancaram as portas das casas e nenhum militante do MST entrou nas casas dos empregados. Porque tanto é que nós sabemos que eles têm direito à terra. Quando há uma desapropriação de uma fazenda, os empregados da fazenda também vão ser assentados. Então, eles vão ser nossos vizinhos. E são nossos companheiros de classe. Então, nenhum militante entrou nas casas dos funcionários. Aquilo lá foi uma armação da polícia e da Cutralha, sobretudo da Cutralha. Projetaram as imagens de quebra de trator que estavam lá há mais de 2 anos quebrados. Disseram que nós roubamos 13 mil litros de óleo. Tu acha que a polícia não ia filmar se nós estamos roubando? Tem que ser um carro-pipa para levar 13 mil óleo. Isso é manipulação e fiquei indignado como você quando vi pela televisão que eu estava em Chapecó, Santa Catarina. Mas eu quero aproveitar esse espaço para repudiar. Isso não aconteceu e é contra a linha do movimento. Segundo episódio. Só uma coisa. Caso da fazenda do Ali Fernando tinha Henrique. O nome da pessoa, da funcionária, faxineira, cozinheira, o nome, a história dela e tudo. Eu conheço o repórter que fez a matéria, que fez a entrevista com essa mulher. Não acredito que ele tenha inventado a matéria, não acredito que a mulher tenha inventado a história. Claro, nem ele nem ela. Mas quem fez o serviço não foi o MST. Não foi ninguém do MST. Não foi do MST. Ou seja, tem 1 hora aí de espaço.